Paz, meus irmãos. Não foi lido o texto de Apocalipse 2? Vamos considerar essa escrita, a carta de Éfeso. Apocalipse 2, de 1 a 8. Vamos pedir iluminação. Soberano Deus, abençoe todos os santos na face da terra que estão lendo a Bíblia ou ouvindo a sua explicação verdadeira. Não só eles, mas aqueles descrentes que estão lendo a palavra, ouvindo a sua explicação. Nos ilumina, revelando Cristo para edificar a igreja e para a salvação dos pecadores, pois é no nome dele que oramos. Amém. 7 igrejas, o Apocalipse foi direcionado às 7 igrejas da Ásia. 7 simboliza totalidade. Apesar de terem aquelas igrejas existirem, o Apocalipse não foi escrito somente para elas, mas para todo o povo de Deus ao longo da face da terra. Então, aí nós encontramos uma palavra específica para a igreja em Éfeso, igreja que foi, o apóstolo Paulo não fundou a igreja, mas ele fez um trabalho imenso ali, 3 anos, dando ensejo que toda a Ásia ouvisse a palavra do Senhor. Era uma igreja forte, e João, nessa época do Apocalipse, ele pastoreava esta igreja. Vejam então, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus se apresenta à igreja e ele mostra para a igreja pelo menos 2 atributos que ele possui, que a igreja precisa ser lembrada. Cada igreja ele dá uma referência sobre si. E aqui vocês percebem que ele diz que conserva na mão direita as 7 estrelas, que no início do Apocalipse se refere aos anjos ou mensageiros, possivelmente a toda a liderança do corpo de Cristo, os presbíteros, os diáconos que compõem a liderança da igreja. Apesar de estar no singular, mas a gente deve considerar a liderança da igreja. Então ele conserva na mão, lembrando lá do João, que ele diz: olha, as minhas ovelhas ninguém pode arrebatar da minha mão. E o meu Pai também ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Essa é a ideia aqui, de que ele tem onipotência, tem poder suficiente para sustentar os anjos, os pregadores, os líderes e toda a igreja do Senhor Jesus, né? Ele tem esse poder de sustentar. E ele também revela a sua onipresença, e ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros significa as igrejas. Quer dizer, o Senhor Jesus está dizendo: olha, eu ando no meio da congregação. Eu estou aqui. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. O que talvez nós podemos tirar dessa onisciência e onipresença de Jesus? Primeiro, Jesus tem conhecimento profundo da vida coletiva e individual do povo de Deus. Mais abaixo, no versículo 12, ele diz: eu conheço as tuas. Se ele anda, ele significa que ele está prescrutando, né? O Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe o meu deitar e o meu levantar, e de longe penetras no meu pensamento. Isso é maravilhoso, saber que Deus conhece, que nós não estamos sozinhos na nossa jornada, que é do pleno conhecimento dele tudo o que está acontecendo em nossa vida. Deus fala a Moisés e diz assim: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento,
Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do aveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, é do conhecimento do Senhor Jesus Cristo o que se está passando com cada um de nós e com a igreja do Senhor de maneira geral. Lembro o salmo, então, que eu fiz referência, 139. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te farão escuras. Nós estamos plenamente na vista do nosso Deus, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora. Ele está nos vendo. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente está se sentindo acuado, mas Deus está vendo tudo, contemplando. Esses dois atributos, onipotência e onipresença, nos chamam a atenção que Jesus tem poder suficiente para proteger a vida coletiva, individual do povo de Deus. Ele já tinha ido aos céus e a igreja ficou naquele mar de dificuldade que é o tempo do Apocalipse, ali o Império Romano massacrando a igreja. Então a gente tem a impressão hoje, com escárnio ao nome do Senhor Jesus Cristo e a zombaria à igreja dele, parece que ele não pode nada, que ele não pode fazer absolutamente nada. É engano nosso, é um engano. Ele apenas está deixando que isso ocorra, dando oportunidade aos pecadores de se voltarem para ele. Porque ele diz a Moisés, vai, ajunta os anciãos de Israel, e diz, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, em verdade eu vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, e eles vão ouvir a sua voz. Então, a gente sabe a história plena, como Deus manda Moisés e tira o seu povo daquela situação. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Jesus deseja que foquemos na sua onipresença e onipotência. Geralmente, a nossa tendência é se concentrar nos dramas. Ó vida, ó dor, ó situação, né? Os gigantes de Canaã, e nós somos pequenos. Mas, ainda que sejam esses dramas reais e difíceis, o Salmo 121, eleva? De onde me virá o socorro? Socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não há perigo que possa suplantar o poder e a graça do nosso Deus, né? Isso é maravilhoso. Por isso diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, no qual, em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Em segundo lugar, a igreja de Éfeso é elogiada pelas virtudes existentes na comunidade. Observe, versículo 2, leamos, 2 e 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos, e tem perseverança,
e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Veja que era uma igreja virtuosa, que maravilha, devemos ser como a igreja de Éfeso nesse aspecto. Eu chamo a atenção aqui, primeiro, desse trabalho, né? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, na tradução nossa, mas é o trabalho, tanto o teu trabalho, todo esforço mental e físico, obedecendo aos princípios da palavra, é um trabalho aprovado por Deus. Isso é muito importante, porque quando a gente pensa trabalho aqui da igreja, está pensando na reunião da SAF, da mocidade, da UCP. É verdade que isso também é trabalho, o próprio culto público ou culto particular, mas envolve toda a nossa atividade, porque na vida cristã não existe dicotomia. É como você faz em casa, como esposo, como esposa, como pais, como filho, como patrão, como empregado. Todo o trabalho meu, seja de escrita, porque às vezes o pessoal diz assim, pastor não faz nada. Rapaz, é horrível. O que o pastor faz? Ele fica lendo a Bíblia. Mas é cada... Porque o trabalho de intelectual, parece que esse pessoal não faz nada intelectual, né? Então, mas qualquer trabalho nosso que a gente faz para a glória de Deus, Deus se agrada de nós. Até o lavar prato para o Senhor, agrada ao Senhor, toda a nossa atividade. Portanto, meus amados irmãos, sede fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Toda a nossa atividade glorifica a Deus, né? Coma ou beba, faça tudo para a glória de Deus. E observe que esse trabalho, esse labor dele, era um labor perseverante. Tanto o teu labor como a tua perseverança. Nós aprendemos que esse trabalho, ele não desiste do que é certo. Quer dizer, ele persevera naquilo que é correto. Quantas pessoas não desistiram da família? Marido, esposa, pai, a mãe largou. Quanto empregado não largou o trabalho? Quantos irmãos não deixaram a igreja porque se cansaram de servir ao Senhor? E ele aqui elogia que eles eram incansáveis. Ser fiéis até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ele nos mostra nessas virtudes, além do trabalho perseverante, eles eram intolerantes às ações más dos homens maus, e Deus exaltava isso. Observaram aí? Que não pode suportar homens maus. Meus irmãos, se vocês lembrarem, Jesus trata os pecadores de maneira diferenciada. Por exemplo, aquela mulher apanhada no adultério. Ele ficou com aquela mulher, e o que é que ele disse à mulher? Cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ele diz, vai e não peques mais. Ele teve uma tolerância para essa pecadora. Agora, quando ele se dirige aos fariseus, ele é intolerante por causa do conhecimento deles e da teimosia deles. E ele, então, sempre dirigiu uma palavra dura para eles. Por exemplo, Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e não deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Veja então, a esses tipo de pecadores, ele não alisava. Isto é, nós não devemos ter piedade de um homem que é reconhecidamente mau,
que ensina a heresia, nós devemos realmente ser duro contra ele. Agora, um outro irmãozinho que está no erro, ainda que a gente vá reprovar, mas o tom, a linguagem é diferente desse homem aqui, né? Jesus, então, aprova a nossa intolerância. É uma palavra que hoje não pode existir no vocabulário atual. Você é intolerante. Nós devemos ser intolerantes ao mal sempre. Sempre. Segundo, quarto, na verdade. Primeiro é trabalho, perseverança, não toleram as ações más e, diz aí, e pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. Isto é, eles testavam. Imagine, irmãos, não tem as denominações ainda, então um irmão chegava em uma reunião e dizia, olha, eu fui enviado pela igreja de Jerusalém. Ô, glória, aí todo mundo. Aí dava o púlpito para a pessoa. Aí a heresia era despejada. A igreja de Éfeso não era assim, não. O cara vinha, olha, me mandaram aqui para dar uma palavra. Senta aqui. Fazer uma investigação. O que é que você crê? Que se fizer um teste. Foi um teste da profissão de fé do sujeito. Como o próprio João nos diz, não descrédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Então eles faziam um teste, um questionamento àquele pregador, e ao perceber que ele tinha heresia, disse, aqui você não tem oportunidade, não vamos dar oportunidade a você. Então, irmãos, a gente tem que testar. Eu sei que muitas pessoas se aproximam de nós com a Bíblia, ô irmão, Pai do Senhor, é lindo, ô Pai do Senhor, tudo bem. Aí a primeira coisa que você tem que fazer é assim, quem é Jesus? Você está falando, quem é Jesus para você? Para ter uma ideia do que ele pensa sobre o Senhor Jesus Cristo. Se você morrer, você vai para onde? Então você aí vai percebendo qual é a verdadeira origem da fé do sujeito, né? Então, a gente deve fazer esse teste de profissão de fé, as pessoas que se aproximam para pedir ajuda, nós em nome de Jesus, me ajude, sou crente no Senhor. Pergunta ele direitinho, aí você vai ver. A primeira coisa que eu estranho é quando um crente vem aqui na igreja pedir ajuda, é a primeira pergunta que eu faria, e na sua igreja ninguém vai lhe ajudar? Porque nós sabemos como é uma comunidade da fé. Os irmãos vão fazer uma vaquinha, vão dar um jeito de solucionar aquele problema. E aí o cara vem lá do aeroporto para aqui. Digo, como é que você achou a igreja aqui se você mora no aeroporto? Você deve estranhar um negócio, um pedido desse, né? E último, quinto lugar, eles suportam as dificuldades. Observaram? E aí, suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmurecer. Suportar dificuldades por causa da fé é uma virtude elogiada por Deus. No mundo tereis aflições. E qual é o nosso papel? É suportar essas adversidades. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, tornai por modelo de sofrimento na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, nós somos convocados na dificuldade da vida a ter paciência como Jó e como os profetas. Terceiro, a igreja de Éfeso é censurada. Depois de falar tão bem da igreja, aí o Senhor começa a falar de uma coisa ruim da igreja. Leamos o 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É difícil. A gente poderia pensar assim,
a nova geração, porque já são 40 anos desde que a igreja foi fundada. Então, uma nova geração se levantou na igreja, que agora tinha deixado essas virtudes que eu falei. Mas eu acredito que não era isso que estava acontecendo, não. Eu acredito, pelo elogio que ele vai dar mais na frente, vocês reprovam as obras dos nicolaítas, como eu também detesto. Eu acredito que essa igreja atual de Éfeso, ela ainda conservava todas essas obras aqui. Porém, tinha um defeito. Apesar de ter as obras, ela não tinha amor. E qual é o primeiro grande mandamento? Amarás Deus de todo o teu coração. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, havia todas essas obras, mas não eram praticadas, motivadas pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Foi falado de manhã, Igor falou, e eu cito aqui. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Então, eles estão fazendo uma coisa que é correta, dar esmolas. Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então, eles faziam uma coisa boa, não com o objetivo da glória de Deus, mas a glória pessoal. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É complicado. Como é que eu posso dar uma ajuda e a outra mão não saber o que eu estou fazendo? A ideia é justamente isso. Eu faço não com a intenção da exibição, eu faço por amor a essa pessoa, eu faço por amor a Deus. Então, haviam essas virtudes, mas agora divorciada do amor. Então, o Senhor diz, não presta. Diz 1 Coríntios, né? Se o trabalho realizado não for motivado por amor a Deus e ao próximo, não é contabilizado como virtude. 1 Coríntios 13 diz, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como um som de gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Então, pode haver obra e não ter amor. Então, é inútil esse serviço. O debate, por exemplo, teológico, discussão teológica, se a pessoa é predestinada ou não predestinada, isso acontece muito no YouTube e outras redes, né? O debate teológico e ético, o comportamento, que não visa a glória de Deus e a salvação de pecadores, é pecado aos olhos do Senhor. Tem gente que está doida para escrever só para confrontar, para mostrar que sabe, eu conheço ética, eu conheço doutrina, eu sou teólogo, e aí começa a derrubar os argumentos do outro, não com o objetivo de ganhá-lo para Cristo, não com o motivo de ensinar, mas o motivo de humilhar o outro e se tornar o bambambam, né? Um crê que de tudo se pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Tu, porém, porque julga teu irmão, e tu porque despreza o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai pro propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, é esse tipo de debate teológico que não se sustenta e não devemos nos envolver. Quarto lugar, a igreja de Éfeso é convocada ao arrependimento para não ser disciplinada pelo Senhor. Versículo 5, leamos. Lembra-te de onde caíste
arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Observe, irmão, Jesus diz que ele sustenta a igreja, é onipotente, mas agora ele diz, olha, eu vou remover você, eu vou tirar a igreja de Éfeso, não vai existir mais uma igreja aí. Poxa, por que o Senhor está agindo contra a sua própria igreja? Porque ela está desobedecendo a sua palavra. Deus não pode se associar com a iniquidade, né? Então diz, olha, se você não se arrepender, se você não voltar ao primeiro amor, me amar, amar o próximo nas suas obras, eu vou me afastar de você, eu vou tirar você deste lugar. Então, o que é que Deus deseja da igreja? O reconhecimento de pecado precede o arrependimento do pecado. Eu preciso reconhecer que falta o amor. Eu faço, eu canto, eu oro, dou dízimo, dou oferta, eu venho para a igreja, eu faço o meu papel de marido, de esposa, de patrão, de empregado, mas eu não faço motivado pelo amor. Então, eu preciso reconhecer isso. Eu preciso admitir isso. Quando Davi foi confrontado, Davi disse, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Segundo, o arrependimento do pecado é acompanhado de mudança, porque a palavra arrepender-te, observe, e volta à prática das primeiras obras. É uma mudança. No caso aqui, é a mudança de motivação. Não, eu não vou continuar fazendo as coisas relaxadamente. Eu vou fazer de coração, como se fosse para o Senhor. Eu vou mudar minha atitude. Então, o filho pródigo, caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Reconhece. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Tem de haver mudança de vida. A convocação ao arrependimento do pecado pode ser recusada. Deus convoca, mas será que vamos aceitar a convocação de Deus? Olha, ele diz, volta à prática das primeiras obras, se não, quer dizer, então há uma possibilidade de que o sujeito diga, eu não vou voltar nada, eu vou continuar fazendo do jeito que eu acho que deve fazer. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, o Senhor está dizendo, olha, eu estou chamando você ao arrependimento. Agora você vai decidir se você quer voltar ou não. Agora, se você não voltar, você vai colher o fruto do pecado, né? Na ausência de arrependimento, a disciplina do Senhor é derramada sobre o faltoso, diz o profeta Ezequiel. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem um pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Glória a Deus por isso. Ele quer que todos se voltem para ele. Em quinto lugar, a igreja de Éfeso, em meio à censura, ainda possuía alguma virtude. Esse que é interessante. Faltava o amor, mas o 6, o que é que diz? Tens, contudo, que odeias, as quais eu também. Não se sabe o que é isso aí, tem... Cada comentarista vai dizendo uma coisa e aí não adianta ficar especulando.
é algo ruim. Crença ou comportamento que Deus reprova, tanto é que diz, eu odeio. E eles tinham ódio de uma coisa que era ruim. Odiar uma coisa que Deus odeia, nós devemos fazer. E qual é o ódio por pessoas? Nunca. Por mais que pode ser um Hitler da vida, eu não posso odiar. Mas o pecado que ele cometeu, eu devo odiar sempre, né? O ódio ao pecado. Então, pode, irmãos, haver transgressão e virtude em uma comunidade ou indivíduo. Ao mesmo tempo, havia virtude e havia iniquidade. Isso é interessante porque, às vezes, a gente está... É verdade, eu tenho um errozinho, mas também tem uma coisa boa. Mas Jesus reprovou a igreja toda porque tinha uma coisa errada. Mesmo tendo a virtude, a coisa boa é anulada por causa do erro. 2 Crônicas 12:12 diz, tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Então, vamos tirar as coisas ruins da nossa vida. Havendo transgressão e virtude na comunidade ou indivíduo, não isentará da necessidade de arrependimento. Essa virtude minha me isenta de não me arrepender? Não. O pecado precisa ser confessado e deixado para que a gente alcance misericórdia da parte do Senhor. O profeta Ezequiel diz, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. O juízo poderá cair sobre a comunidade ou indivíduo que estão presentes o pecado e a virtude. Nós não sabemos se caiu sobre a igreja de Éfeso, porque não temos revelação se eles se converteram. E, finalizando, irmãos, versículo 7, leamos. Quem tem ouvidos, ao vencedor, lembra que Adão foi colocado para fora para não comer do fruto da árvore da vida. A árvore da vida é a representação de Cristo, é Jesus. Aqui a igreja de Éfeso é lembrada que ser uma igreja fiel vai receber a vida eterna. Amém. Existe uma recompensa, existe um prêmio, vida eterna. Vida eterna, gente, não é simplesmente viver para sempre. Sabe por quê? Porque os ímpios vão existir para sempre no inferno, onde há choro e ranger de dentes. Então, eu não quero isso. Prefiro aniquilamento. Me aniquila de que ficar assim. Vida eterna é um lugar de prazer eterno. A alegria eterna. Você não envelhece, você não morre, você está sempre jovem, malhado e tá. Nunca, poxa, você nunca incha, você nunca fica gordo, nunca cai cabelo. Não, está todo dia a mesma coisa. Pode comer tudo lá. Pode comer de tudo e você não vai nunca perder a forma. Que coisa gloriosa, né? Então, eis que faço nova todas as coisas. É a vida eterna. Agora, será que a gente vai trocar só por uma dancinha? Só por um prazer, um copo, uma coisa assim, um prazer momentâneo, uma glória momentânea? Sim, eles são atrativos, não deixa de ser. Porém, o Senhor tem uma recompensa maior para nós, né? E dar-te-ei a coroa da vida. Então, a recompensa principal do servo fiel será dada no último dia. Vou botar na disciplina. Disciplina, viu, Júnior? Está bagunçando aqui. A recompensa principal do servo fiel será dada no último dia. Muitas pessoas estão na igreja decepcionadas porque quer receber agora. Não é agora, lá o diácono Carlos está doido para se aposentar, mas tem de esperar até o dia da aposentadoria chegar, né? Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e vai reunir todas as nações e o redirá aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós
desde a fundação do mundo. É naquele dia que nós vamos receber. A recompensa principal do servo de Deus será a vida eterna, como diz o próprio texto. Os injustos para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A recompensa principal do servo fiel será usufruída no paraíso eterno. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Então, igreja, somos desafiados por essas 6 questões aqui. Primeiro, lembrar da onipotência e onipresença do Senhor nas nossas lutas, para a gente conseguir caminhar. Lembrar que devemos ter virtudes, as virtudes não que nós achamos, mas o que está na palavra de Deus. Lembrar que tudo que a gente faz, se não tiver por amor ao próximo e amor a Deus, não tem valor absoluto. A glória tem de ser exclusivamente de Deus. Até quando o Igor estava falando, vendo o Vicente ali, há trabalhos que você tem de mostrar glória pessoal. Por exemplo, ele está querendo concorrer a cargo público, né? Então o cara tem de dizer assim, eu fiz, eu construí, etc. Tal. Da essência do serviço que eles estão pleiteando, dizer o que está querendo fazer. Mas nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, não precisamos dizer nada. Precisamos fazer as nossas coisas, sabendo que Deus está vendo todas as nossas ações e seremos grandemente recompensados pelo Senhor, né? A igreja de Éfeso é convocada ao arrependimento. Deus sempre dá chance para nós. Hoje, o dia que Deus fez foi para que a gente se volte para Ele mais e mais. Todos nós precisamos sempre nos voltar para Deus. A igreja de Éfeso, apesar das dificuldades, tinha virtudes, que a gente sempre tenha virtudes na igreja. E lembre, vamos receber a vida eterna. Ser fiel até a morte e dar-te coroa da vida. Amém. Amém. Momento do ofertório, irmãos. Abram comigo na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9.